Coreia do Norte. Um país envolto em mistério, controle e poder absoluto. Até 1945, a Península Coreana era uma colônia japonesa. Mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a história tomou um rumo inesperado e nasceu um dos regimes mais fechados e temidos do planeta. Hoje, a Coreia do Norte é praticamente um mundo à parte. O turismo até existe, mas só sob vigilância total do governo e, acredite, você não vai querer conhecê-lo de perto. Lá, cada detalhe da vida é controlado. Há regras até para o corte de cabelo. Sem internet livre, sem comunicação com o exterior, sem rádio ou TV estrangeira, sem religião e com punições severas para quem ousar desafiar o sistema. O país vive sob o olhar onipresente de seu líder, cercado por uma rede de segurança tão intensa que beira o inacreditável. A adoração ao ditador é obrigatória, e a propaganda molda a realidade de um povo que não conhece o mundo além de suas fronteiras. Neste vídeo, vamos atravessar os portões da nação mais isolada do planeta. Descobrir quem realmente são os líderes da RPDC e o que se esconde por trás do sombrio termo Batalhão de Prazer. O que você vai ver agora é um mergulho profundo em uma realidade que poucos ousam mostrar. Após a vitória dos aliados sobre os samurais japoneses na Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida ao norte da latitude 38. O norte ficou sob o controle da União Soviética, enquanto o sul passou a ser administrado pelos Estados Unidos. Em 1948, surgiram dois governos, um pró-soviético no norte e outro pró-americano no sul, como você provavelmente já imaginou. E foi aí que tudo começou. O controle sobre toda a Coreia virou uma obsessão para ambos os lados, e essa disputa política e ideológica ainda não terminou. O poder na Coreia do Norte virou herança de família. O fundador do país foi Kim Il-sung, sucedido por seu filho Kim Jong-il. Após sua morte, o comando supremo passou para o jovem e ambicioso neto Kim Jong-un, o atual líder. Duvida que um jovem possa governar com tamanha autoridade? Então segura essa lista de títulos: líder supremo da RPDC, comandante do partido, do exército e do povo, e ainda marechal da República Popular Democrática da Coreia. Um verdadeiro gênio entre os gênios da estratégia militar, como é chamado por seus seguidores. E não pense que ele anda desprotegido. A equipe de segurança de Kim Jong-un é uma das maiores do mundo. Diariamente, ele é escoltado por centenas de guardas armados e sua guarda pessoal ultrapassa 25 mil homens. Servir nesse exército de elite é não só uma honra, mas também um dos cargos mais lucrativos do país. Esse é o mundo da Coreia do Norte, onde o poder é absoluto e a lealdade vale mais que o ouro. Cada guarda do grande líder vive com privilégios que poucos norte-coreanos sequer imaginam: moradia, alimentação e status garantidos. Mas conquistar um lugar ao lado de Kim Jong-un não é nada fácil. O processo de seleção é brutal e só os mais disciplinados e leais chegam lá. Mas afinal, quem são esses guarda-costas que correm ao lado do carro do líder? As luxuosas limusines Mercedes de Kim Jong-un são seguidas de perto por um grupo sincronizado de homens em ternos pretos, correndo como se fossem parte da própria máquina. Essa imagem virou marca registrada do regime norte-coreano. A primeira vez que o mundo viu essa cena foi durante a visita de Kim a Singapura, quando emissoras de TV internacionais mostraram o comboio em movimento, uma coreografia perfeita entre o poder e o medo. Esses homens formam a linha de frente da defesa de Kim. Observam tudo, controlam o perímetro e garantem proteção total. Todos têm altura semelhante à do líder,
visão afiada como a de um falcão, treinamento de atirador de elite e domínio em artes marciais. São os únicos autorizados a portar armas na presença de Kim Jong-un, sempre de terno escuro, gravata impecável e fones discretos, representam a elite absoluta da segurança norte-coreana. Mas calma, eles não passam o tempo todo correndo. A escolta a pé acontece apenas durante os trajetos oficiais, até o líder entrar em sua comitiva. E se alguém duvida da autoridade de Kim, bom, o aviso é claro. Há rumores sombrios sobre o alcance do poder do líder. Em 2013, teria ordenado a execução do próprio tio por corrupção e traição. No ano seguinte, sua esposa teria sido acusada dos mesmos crimes. E em 2015, o ministro da Defesa foi supostamente executado com um canhão antiaéreo. O motivo? Adormecer durante uma reunião na Coreia do Norte pode custar muito mais do que o emprego. Durante o governo de Kim Jong-un, relatos indicam que cerca de 25 oficiais e membros do exército foram executados sob acusações que iam de corrupção a simplesmente fechar os olhos na hora errada. O exército norte-coreano é um dos maiores do planeta, com mais de 1.300.000 soldados ativos, tornando-se a quinta maior força militar do mundo. Tudo isso em um país com apenas 25 milhões de habitantes. Além disso, mais de 5.600.000 pessoas estão na reserva, prontas para serem chamadas a qualquer momento. A RPDC investe uma fortuna colossal para manter esse poderio armado de pé. E não é só na terra que o poder militar impressiona. A Coreia do Norte conta com submarinos equipados com mísseis balísticos, artilharia pesada e armas nucleares. A Coreia do Sul não tem nada comparável. É muito provável que os Estados Unidos ainda não tenham atacado o país justamente por causa de seu arsenal nuclear. Um ataque retaliatório norte-coreano poderia aniquilar os aliados mais próximos dos EUA, como Coreia do Sul e Japão, que vivem em constante estado de alerta, mas o poder de Kim Jong-un não se limita ao campo de batalha físico. Existe um exército invisível que atua nas sombras. O temido grupo hacker Lazarus. Muitos acreditam que os ataques cibernéticos mais devastadores dos últimos anos são obra dessa força digital de elite, a guarda cibernética pessoal de Kim Jong-un. Esses hackers estariam ligados à agência de inteligência do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia, com autorização total para cometer crimes digitais em nome do regime. Dizem que eles financiam parte do orçamento do país com roubos virtuais e recebem em troca proteção, suporte técnico e segurança total. Em 2020, por exemplo, teriam roubado mais de 300 milhões de dólares de contas bancárias internacionais, dinheiro supostamente usado para financiar o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. E a lista de alvos é impressionante. Usinas nucleares indianas, empresas sul-coreanas, a americana Boeing, a sueca Volvo, a Sony Pictures, a Garmin, corretoras de criptomoedas, escritórios do FBI e até a frota de veículos do próprio líder norte-coreano. No mundo digital ou no campo de batalha, a Coreia do Norte mostra que seu poder vai muito além das fronteiras que o mundo consegue enxergar. Kim Jong-un, assim como seu avô e seu pai, é um grande fã de transporte terrestre. Temendo ser assassinado, ele quase sempre viaja por terra em suas negociações e raramente deixa o país. Segundo relatos não confirmados, uma versão especial do carro blindado Pullman foi criada exclusivamente para ele pela Mercedes-Benz. Sua garagem secreta pode conter 12 supercarros exclusivos, incluindo um Chevrolet Camaro, um Dodge Viper e Ferraris de luxo. No entanto, as chaves dessa garagem são guardadas com o mesmo nível de segurança que um cofre de armas nucleares. Nem mesmo James Bond conseguiu fotografar um único veículo dessa coleção. A Daimler nega qualquer envolvimento.
A assessoria de imprensa da empresa afirma não saber que tipo de Mercedes está nas mãos de Kim, nem como ele os conseguiu, já que as sanções internacionais tornam qualquer venda desse tipo ilegal. Jornalistas americanos acreditam que os carros foram enviados em contêineres de Roterdã para Dalian, na China, depois para Osaka, no Japão, em seguida para Busan, na Coreia do Sul, e finalmente para a Rússia. De lá, teriam sido transportados de avião até Vladivostok e, posteriormente, levados em aeronaves Il-76 da Air Korea. Um Lada Priora também estaria nessa garagem secreta. Kim já foi visto inspecionando tropas do banco de trás de um sedã russo Lada Priora verde. A Avitovaz ainda vende automóveis para a Coreia do Norte, por isso esses modelos são relativamente comuns nas ruas do país. Esses carros são usados principalmente pelos militares, mas nem sempre quem está ao volante veste farda. E o que poderia ser melhor do que um carro? Um trem blindado, é claro. O veículo mais secreto do líder da RPDC em suas viagens é um trem verde com uma faixa amarela. Cada vagão é único, possui motor próprio para autonomia, áreas de serviço, cozinha, restaurante, carro de segurança e até uma pequena garagem interna. E todos esses detalhes permanecem como segredos de Estado. Só Kim Jong-un sabe onde está o carro do líder. Em Vladivostok, ele foi visto descendo do quarto vagão, o mais blindado de todos, equipado com vidros de pelo menos 5 centímetros de espessura e um poderoso sistema de bloqueio contra grampos e escutas. Esse verdadeiro colosso sobre trilhos, totalmente selado e com sistema de ventilação fechado, é tão resistente que, em teoria, poderia suportar até um ataque nuclear. Antes do trem principal, conhecido como Trem Número 1, parte um trem de reconhecimento cerca de 20 minutos antes, verificando as condições da linha férrea. Logo atrás, um terceiro trem segue na retaguarda, oferecendo cobertura e segurança total. A bordo da luxuosa limusine ferroviária viajam ministros, oficiais de protocolo, jornalistas e membros da equipe pessoal do líder. Durante suas visitas à Rússia, o trem blindado percorreu os trilhos do Extremo Oriente e até chegou a Moscou. E quanto a um avião? Sim, Kim Jong-un também tem o seu avião número 1, uma aeronave Il-62 soviética, fabricada em 1985. Apesar da idade, é altamente confiável e recebeu um design exclusivo para servir à família Kim. Curiosamente, esse Il-62 é o avião mais antigo ainda em uso por um líder mundial. Ele voa raramente, mas impressiona pelo luxo e pela imponência. Ah, e tem mais. Kim é um grande fã de basquete. Seu amigo pessoal, nada menos que o astro da NBA Dennis Rodman, que já visitou o líder norte-coreano e até navegou com ele em seu imponente iate particular. Juntos, exploraram uma ilha misteriosa de propriedade de Kim Jong-un, um local que poucos têm permissão para ver e que, segundo Rodman, é impossível de esquecer. A localização da ilha, é claro, permanece ultra secreta. Dennis descreveu sua estadia de uma semana por lá como uma verdadeira festa 7 estrelas. Um resort de luxo, com toda a infraestrutura possível, projetado para apenas uma pessoa. Bem, 2, talvez. Mas chega de falar sobre o líder, agora é hora de olhar para seu povo. Na Coreia do Norte, as ruas são limpas e organizadas, quase impecáveis. O principal meio de transporte, a bicicleta. Os norte-coreanos, em geral, são magros, ativos e disciplinados. O país afirma ser autossuficiente em alimentos, e boa parte das roupas é produzida localmente. Os homens costumam usar uma túnica abotoada até o queixo, enquanto as mulheres preferem vestidos de cores vivas e alegres. Seja qual for o estilo, um cidadão da Coreia Socialista deve sempre parecer apresentável e elegante. Afinal, a aparência também reflete o orgulho nacional. A paisagem do país combina com o comportamento do povo. Há rosais em terraços perfeitamente alinhados, um símbolo de esforço coletivo e disciplina. E se você se lembra do monumento soviético Operária e Mulher Kolkhoz, vai notar semelhanças. Mas na versão norte-coreana, há um toque intelectual. O trabalhador
treinador ergue o braço, segurando um pincel, símbolo do poder da escrita e do conhecimento. Essa valorização da classe intelectual foi uma inovação do avô Kim, que a colocou entre as forças motrizes da Revolução. E o legado soviético vai além. O cinema da antiga URSS ainda é um sucesso por lá. Em nenhum outro lugar do mundo, tantos filmes soviéticos passam na TV quanto na Coreia do Norte. Os clássicos dominam as telas. E o lema é simples: a quem devo dedicar meus melhores anos? A Coreia do Norte, é claro. A rotina de um cidadão é intensa. Semana de trabalho de 6 dias. E a vida pessoal não é um assunto privado. Casamentos precoces são desencorajados. O ideal é casar entre os 25 e 30 anos, depois de dedicar a juventude ao país e à sociedade. Antes de formar uma família, o dever é servir, produzir e contribuir. E isso vale para tudo: carreira, serviço militar e até ideologia. Donald Trump certa vez declarou que era preciso destruir a Coreia do Norte. Os norte-coreanos ouviram e nunca esqueceram. Eles ouviram o chamado e quase 5 milhões se voluntariaram para o exército. Desses, 1,5 milhão eram mulheres. Mas o que há de tão especial por trás dessa devoção? E quanto ao temido programa nuclear, nem mesmo o ambicioso tio Trump manteve o interesse em atacar a Coreia do Norte. Afinal, o país está realmente sozinho? A resposta é não. Muitos países apoiam abertamente e até secretamente o regime de Pyongyang. Os museus norte-coreanos exibem orgulhosamente presentes vindos de China, Rússia, Síria, Arábia Saudita e outros aliados estratégicos. Hoje, a República Popular Democrática da Coreia mantém relações diplomáticas com 161 países. Surpreso? E se eu te dissesse que esse é o país com a mídia mais secreta do planeta? Sim, a RPDC controla cada palavra, cada imagem e até cada som que sai de suas fronteiras. A poderosa estação Voz da Coreia transmite para o mundo em 8 idiomas, inclusive em russo, usando ondas curtas, médias e até satélite. Mas dentro do país, ouvir rádios estrangeiras é proibido, e quem ousa fazer ló pode acabar na prisão. Somente receptores de rádio sintonizados em estações norte-coreanas são permitidos. A televisão conta com apenas 4 canais e todos os televisores residenciais devem ser registrados pelo governo. As frequências são bloqueadas, os controles lacrados. E quanto à internet, proibida. Mas existe uma versão doméstica sem acesso externo que conecta apenas os servidores do próprio regime. 2 jornais também circulam, em inglês, francês e, claro, coreano, cuidadosamente supervisionados pelo Estado. Mas nem todos aceitam viver sob esse controle. Alguns fogem. Fogem do regime. Fogem em busca de uma nova vida. Fogem para escapar da punição. E até mesmo traidores fogem. Para onde? Principalmente para a Coreia do Sul. Até 1993, o Sul oferecia ajuda financeira generosa a todos os refugiados. Os que traziam informações valiosas recebiam recompensas em ouro. Alguns ganharam moradia, educação e até proteção de guarda-costas. Militares mantinham suas patentes e uma nova vida começava. Mas existe também o caminho inverso. Sim, fugas para a Coreia do Norte. Correr à noite é comum tanto entre norte-coreanos quanto sul-coreanos. Mas por que alguém voltaria ao país mais fechado do mundo? Há 3 razões principais. A primeira é clara. Oficiais de inteligência norte-coreanos são obrigados a retornar após concluírem sua missão. Mas o segundo motivo é ainda mais surpreendente. Uma parcela significativa dos refugiados norte-coreanos não consegue se adaptar à nova realidade. Em terras estrangeiras, enfrentam discriminação, dificuldades financeiras e o peso de viver longe de tudo o que conheciam. Alguns simplesmente não aguentam a solidão. Há também os que fogem da justiça, criminosos comuns em busca de refúgio no norte, onde acreditam poder recomeçar. Entre os desertores mais célebres estão nomes que mudaram o curso da história das 2 Coreias. O oficial Kang Hae-moo, do exército sul-coreano,
Desertou para o norte com toda a sua unidade no final da década de 1940 e lá alcançou o posto de tenente-general da RPDC. Outro caso marcante foi o do professor de filosofia da Universidade de Busan, Yoon No-bin, que abandonou o Sul em 1983. Mas os desertores mais emblemáticos das décadas de 70 e 80 foram Choi Deok-sin e Choi Hong-hee. Choi Deok-sin, ex-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, migrou para o norte em 1986 e anos depois, seu próprio filho decidiu seguir o mesmo caminho, já sob o governo de Kim Jong-un. Outro nome lendário é Choi Hong-hee, major-general sul-coreano e um dos criadores do Taekwondo, que também cruzou a fronteira para o norte. Mais recentemente, o caso do funcionário marítimo Sr. Lee chocou o mundo. Endividado, divorciado e sem esperanças, tentou escapar para a Coreia do Norte, mas acabou morto em um incidente de fronteira que ganhou manchetes internacionais. E como o regime lida com os que retornam? Surpreendentemente, com certa tolerância. Nos últimos anos, o governo norte-coreano tem se mostrado mais leniente com desertores que voltam, desde que não revelem segredos de Estado. Esses indivíduos são, muitas vezes, reutilizados pela máquina de propaganda oficial, obrigados a dar palestras, escrever artigos e denunciar o estilo de vida capitalista. E quando não tem utilidade especial para o regime, o magnânimo Kim simplesmente os envia de volta, como se nada tivesse acontecido. É possível andar sozinho na Coreia do Norte? Sim, se você for um cidadão norte-coreano. Mas se vier de outro país, então não estará realmente sozinho. Você terá um acompanhante invisível, um guia que observará cada passo, cada conversa, cada olhar curioso. Onde quer que vá, ele estará lá, discreto, silencioso, mas sempre atento. Na RPDC, turistas nunca ficam sozinhos. E é aqui que começa o enigma. O que é verdade? O que é mentira? As informações sobre este país misterioso são raras, contraditórias e quase sempre não oficiais. Muitos acreditam que a mídia ocidental construiu uma conspiração global para difamar a Coreia do Norte, ou mais precisamente seu líder. A demonização do país, baseada em seu isolamento e na imagem controversa de Kim Jong-un, atingiu níveis sem precedentes. Histórias absurdas, boatos grotescos e exageros cinematográficos circulam pelo mundo, pintando um retrato quase fantástico da vida dentro das fronteiras norte-coreanas. Mas onde termina a mentira e começa a verdade? Difícil dizer. O que se sabe é que por trás do mistério existe um povo real, com rotinas, esperanças e um cotidiano que poucos estrangeiros conhecerão de verdade. E uma coisa é certa, eu adoraria visitar esse país, ver com meus próprios olhos o que é mito e o que é realidade.